que as nossas conversas informais podem ser úteis para outras pessoas que podem ter esse mesmo tipo de, entendeu, conjecturação. Qual é a questão que você colocou? Então, porque se rezar é uma terapia, então por que não só rezar? Por que eu teria que compreender Deus? Bom, não é obrigado a compreender Deus de fato. Não é necessário. Isso não é uma exigência para evoluir. Entendeu? A pessoa integrada, porque como se sabe que não são todos que conseguem chegar nesse ponto, não é exigido delas, evidentemente, né? Então, se integrar numa terapia de grupo, que é o que seria aí uma religião, ou rezar, ou fazer orações ou mantras, esse processo em si, ele conecta a pessoa. Então, só que, por isso que ela tem a sensação de bem-estar, de segurança, né, de paz. Inclusive pessoas que são religiosas se recuperam melhor, lidam melhor com situações de adversidades, né? E aquelas questões dos milagres que existem? Então, entendeu? Também tem interferências nesse sentido, né? Porque as orações estão lidando com uma energia que nós desconhecemos, que é uma capacidade que a própria mente tem de lidar com a realidade tridimensional. Nós chamamos de milagre. As pessoas, por isso que os ateus, os cientistas, dizem que isso é uma interferência psicológica da mente, e pode realmente ser. Não é que não possa ser, não. Alguns fenômenos pode sim realmente, só que o que... Mas aí eles estão falando então que a nossa mente tem poder. Exatamente, mas o que ativa esse poder da mente? São as orações, é a fé, é o movimento espiritual, a parte mística, que ativa esse aspecto. E nenhum, assim, você não consegue esses efeitos com procedimentos pragmáticos. Né? Você consegue esses efeitos mediante a utilização desses recursos, que são desconhecidos, são místicos, né? Eles não são ainda completamente entendidos, mas eles funcionam. O fato de não ser, não é, entendido plenamente não significa que eles não funcionam, eles estão funcionando inclusive, né? Então agora, o processo da religião, ele, como terapia de grupo, ele acalma a pessoa, ele faz com que a pessoa se sinta bem e a pessoa ainda progride espiritualmente, mas esse progresso, ele não é o suficiente para que a pessoa finalize a equação e se livre completamente, por exemplo, das ansiedades, da crise existencial. Porque uma pessoa que não quer, por exemplo, se esforçar para compreender Deus, rezando já está bom, não significa também que ela não está, a crise existencial dela já ficou plenamente equacionada, porque ela tem muitas dúvidas. Sim. As dúvidas assediam o coração dela, perturbam a paz dela, perturbam a prática religiosa dela, perturbam a mente dela também. Ela tem uma luta. Ela não quer fazer a lei do menor esforço, mas também não é que está tudo certinho. Você pergunta aí para qualquer religioso básico que vai na igreja e reza e faz pressão de perguntas difíceis, já pode deixá-los incomodados, irritados. Teve um rapaz, acho que na Inglaterra, que pegou um revólver e deu um tiro no amigo. Porque esse rapaz era religioso, o amigo era ateu, começou a fazer perguntas difíceis e ironizar com ele, ele ficou confuso para defender a própria estrutura interna, que é o que dá segurança emocional, preferiu matar o amigo, deu um tiro nele. Isso recentemente. Aí explica, mas por que você matou? Ah, porque ele ficou me desacreditando, me perturbando, desafiando o meu Deus, e eu achei mais sensato que ele morresse do que ele ficasse ofendendo Deus, porque ele vai para o inferno se ele continuar assim. Pelo menos agora eu libertei ele de ter que ir para o inferno. Ah! Que isso? Entendeu? Então, quer dizer, o religioso comum, ele tem uma crise de fé grande, porque ele tem que lidar com a dúvida. Essas dúvidas são internas. O amigo desse menino só tornou essas dúvidas internas visual, e ele para não ter que lidar com isso, preferiu matar o amigo, mas a crise continua com ele. É porque a religião cristã é muito, muito, muito pragmática, né? Ela é muito fechada, assim. Ela é como se fosse só uma linha reta, né? Qualquer coisa que saia desse tal... O sistema religioso, de modo geral, é assim, não apenas a religião cristã. São sistemas religiosos. Só que tem aquelas coisas que não são, assim, como religião, mas orações, assim, energia, essas coisas mais, né? São místicas. Mais místicas. Sim. Isso a parte eleva mística das a religiões. alma. A parte mística das religiões,
é que torna a terapia de grupo gostosa, agradável, que é a parte que as pessoas ficam em êxtase, sentem felicidade, amor, Sim, paz. gratidão, É a parte mística. Sim. A parte pragmática, que é como você conduz esse grupo de místicos, é que gera esses atritos, né? Por exemplo, a parte mística do cristianismo, de amor ao próximo, de amor a Deus, que é maternal, é uma parte lindíssima. A parte pragmática de colocar isso em prática é que na hora gera essa confusão. As cruzadas, a Inquisição, todas as coisas que aconteceram, o islamismo com as loucuras que se realiza em nome do islamismo. Se você vai na parte mística do islamismo, é lindo. É encantador a parte mística. Essa parte mística é a alma. A parte pragmática é a manutenção humana do processo místico, Sim. que é quando dá essa confusão toda. E agora, dependendo de como você tem, de como os livros, as afirmações escriturais são reveladas ou estão estabelecidas, a estrutura vai ser criada, a estrutura pragmática vai ser criada baseado nas informações pragmáticas daqueles livros. Então as pessoas vão ser organizadas baseadas nas informações. Daí já são as revelações das escrituras. Ah, você pode comer isso, você não pode comer aquilo, você pode andar assim, você não pode no sábado e tal. Essa parte pragmática depende muito do processo da estrutura social que as escrituras mostram como devem ser. Então as pessoas se organizam assim. Entende? Para poder ter um sadhana, uma disciplina, uma rotina que dá uma coerência na existência delas. Mas se você tirou essa parte estrutural, pragmática, logística, e observa a parte mística, espiritual delas, é isso que torna as religiões encantadoras e lindas. Mas então, existem milhões de almas, certo? No mundo todo. Milhões é bem simples, né? Sei lá, você entendeu, né? Entendi. Só que o destino de todas essas almas é compreender Deus. Exatamente. É se libertar, é compreender Deus. Exatamente. O destino de todas as almas é se tornar consciente de Deus. Entendeu? As religiões facilitam para que a pessoa pense nesse assunto, exercite esse assunto. Ela não é a solução em si. Ela é um sistema que auxilia esse processo. É como se fosse um aeroporto. Facilita para o avião decolar. Ah, entendi. Porém, só que isso causa uma ansiedade aqui porque a gente não tem noção de eternidade, né? Pra gente é como se tivesse que acontecer rápido, né? Você está entendendo? Então o que acontece? As escrituras, elas têm essa função. Elas se propõem. Venham até aqui que eu te explicarei tudo sobre Deus. A outra escritura diz, vem até aqui e eu te explicarei tudo sobre Deus. Nós temos a explicação de Deus. As escrituras reveladas, seja a Bíblia, seja o Corão, seja os Vedas, elas fazem essa afirmação. Agora, por que nós deveríamos acreditar aos Vedas o mérito superior dessa afirmação? Por que não as outras escrituras? Nós vamos apresentar aqui Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus, e os Vedas são os textos, as escrituras, as afirmações que afirmam isso. Nós estamos, Guru, são três, a pirâmide do conhecimento é Guru, Shastra, Sadhu. O Guru é o mestre, Shastras são as escrituras e os Sadhus são os pensadores que observam os dois para ver se não tem incoerência entre eles. Sadhus. Os Sadhus são os buscadores do infinito. Por isso que entendi. Os buscadores do infinito são Sadhu Sangha. Sangha significa reunião. Sadhus são reunião de buscadores, de observadores, de pesquisadores, de estudantes. Ou aprendizes. Que vão buscar coerência e sentido, né? Sim, porque o Guru faz uma afirmação e a escritura faz outra. O que você faz com isso? Entendeu? Então, o Guru, ele vai fazer afirmações baseadas nas escrituras. A base fundamental são as escrituras. Agora, essas escrituras são reveladas por quem? Quem escreveu essas escrituras
E como nós, assim, como nós podemos acreditar essas escrituras? O teor de veracidade. Somente a fé é uma questão de gosto. Não é suficiente. Sim. A fé muda. Uma hora você é cristão, vira muçulmano. Uma hora você é muçulmano, vira cristão. Uma hora você é budista, vira umbandista. Uma hora você é umbandista, vira evangélico. A fé muda. A fé é volátil. Pode-se dizer até, de certa forma, em algum momento ela é volúvel. Enquanto ela não está... Hoje em dia tem muitas aquelas pessoas que falam assim, né? Que acreditam em Deus, que tem fé, mas não tem religião. Elas preferem não escolher uma religião, né? Elas acreditam em Deus, que Deus está sempre com elas, que Deus é tudo, isso e aquilo. Então, elas acreditam Hoje no em quê? dia tem muito dessas coisas. Não, o que ela está dizendo? Eu sou como... Eu tô reagindo intuitivamente, porque essa intuição de que existe Deus é intuitiva, não é uma coisa moderna. Se você for na floresta, se você fizer estudos arqueológicos investigando povos de 10 mil anos atrás, essa afirmação está presente. Não é uma coisa nova. É intuitiva, é da alma. Isso daí. O que elas não acreditam é que os sistemas religiosos sejam capazes de ter a coerência suficiente para fazer afirmações e corresponder a essas afirmações de maneira lógica, racional e coerente. É o que elas estão dizendo. Tipo, não tem um produto bom no mercado, então eu vou guardar o meu dinheiro. Vou esperar, quando aparecer alguma coisa melhor, eu compro. Por enquanto... Não dá muita assim, atenção para isso. Você está entendendo? Ah, minha amiga comprou uma geladeira. Disse que era boa, não sei o que, um ano estragou. O meu amigo comprou o carro lá, disse que não sei o que, deu um problema técnico, está lá parado na garagem. Por que eu vou comprar esses equipamentos tão... prometem e depois não funcionam? Entendeu? Então as pessoas olham para os sistemas religiosos, esse daí matou não sei o que, o outro lá continua matando. Aquele lá, o pessoal parece que é meio... Né, você faz perguntas, eles ficam confusos também. Um sistema religioso que não for capaz de suportar pressões de perguntas difíceis, perguntas inteligentes e agressivas, tende a ficar obsoleto. Sim. Entendeu? Superado. Por exemplo, para dar uma ideia, tem religiões que dependem de que haja pobres. São religiões baseadas no princípio de dar caridade, fazer caridade. Eu fiz o mapa de uma senhora que ela praticou uma religião, não vou citar o nome dela, ela praticou o espiritismo. 30 anos no Brasil. Ela era super feliz aqui. Super contente, fazia caridades, dava sopa para os pobres, fazia a campanha do agasalho, e ela tinha terapia ocupacional, era super feliz. Foi para a Alemanha, morar numa cidade super rica. Um ano lá na Alemanha, ela ficou em depressão. Ela começou a ficar deprimida. E ela quis fazer o mapa para saber o porquê que ela estava deprimida. Se ela foi religiosa a vida toda, sempre foi feliz, e por que ela estava deprimida? E ela pôde perceber, depois de um certo tempo, durante a terapia da análise do mapa, que o fato de ela praticar uma religião que depende de haver pobres para que ela se sinta bem praticando a religião, se tornou obsoleto num ambiente onde não tem pobres. Ela ficou inoperante lá. Ela não podia, até para fazer serviços voluntários com crianças órfãos, ela teria que fazer cursos, porque o governo tem tudo. Então, ela ficou desnecessária no ambiente. Então, imagina uma religião que E agora, né? Tipo, pra onde que eu agora vou, você né? joga o planeta Terra daqui, coloca aí 500 anos na frente, que os recursos materiais estão disponíveis para todos, a ciência da medicina já melhorou bastante, você não tem pobres, miseráveis que necessitam que você dê comida para eles. O que acontece com essas religiões que dependem desse tipo de coisa, desse tipo de situação? Sim, de situações miseráveis, né? Pra ter um sentido de Deus. Assim. Entendeu? O que acontecerão com essas religiões no futuro? Elas vão ficar meio... Assim, elas vão se tornar uma prática cultural, como é... uma prática cultural. Entendeu? Então, as religiões que não estiverem adaptadas para lidar com a consciência, a compreensão de Deus, vão ficar... Elas são úteis até um certo período histórico. Depois elas vão se tornar como fósseis culturais, como é o panteísmo grego, como são os deuses romanos, os deuses vikings, os deuses maias.
eles foram funcionais num determinado período histórico, mas eles deixaram de ser. Agora, por exemplo, assim, ó, a oração, ela pode direcionar a alma, não pode? Sim. Então tá bom, parece mesmo. Exatamente. Vamos começar a Gabaguita, então. Não, só para concluir aqui esse raciocínio, eu estava falando, né? Eu ia falar uma coisa, eu estou com esse ponto na cabeça aqui até agora. A ideia, por exemplo, tá gravando, né? A ideia de que quando nós racionalizamos, por exemplo, a questão Deus, volta àquele ponto original. Por que Deus cria esse mundo material? E por que Ele coloca a alma aí dentro? Se Ele é bom, inteligente, poderoso, por que o mal existe? Por que há necessidade desse mundo com tantas características de sofrimento? Que tipo de ser faria uma coisa dessa? E por que eu deveria amar um ser assim? Então volta a essas questões todas novamente. Então veja bem, olha só. Um dos fenômenos que justifica a ideia de que nós fomos expulsas do paraíso, porque basicamente as religiões apresentam essa concepção. Na hora de explicar Deus, você tem que explicar esse ponto. Então, elas apresentam a seguinte concepção. Houve um problema técnico de cooperação, um problema psicológico em relação à permanência no céu, tipo inveja de Deus, e aí teve a necessidade de haver a expulsão do reino de Deus e foi jogado aqui no mundo material para... É aquela teoria lá, né, que Deus falou assim, não come essa maçã, porque essa é a maçã do conhecimento. Não. Essa mitologia, ela reflete a teoria anterior a ela. A mitologia é uma forma de explicar a teoria. A teoria é intuitiva. A teoria não foi que o homem quis ser como Deus, ou ver o que Deus via, tipo... Exatamente. E por isso foi expulso do paraíso. Então a ideia de expulsão do paraíso é uma intuição, não é uma criação necessariamente elaborada, é uma intuição natural que aparece na psique humana pelo seguinte motivo: é um fenômeno biológico do processo do nascimento em si. Veja bem, olha só, o feto, eu vou fazer uma metáfora aqui entre o nascimento de um feto, o desenvolvimento de um feto e o crescimento da humanidade. Então, mantenha as duas coisas em paralelos. Pega um feto no útero e a humanidade se desenvolvendo como se fosse dentro de um útero também. Então, vamos pegar essas duas metáforas aí para a gente poder acompanhar o raciocínio. Você tem aí um bebê, quando entra, você tem lá no testículo humano, o masculino, na verdade é o útero masculino. Não sei, não é entendido dessa forma, mas o testículo masculino é um útero. Esse útero é uma espécie de nanotecnologia que comporta ali por volta de 500 milhões de filhotinhos, de bebezinhos. Só que eles estão em stand-by, em potência inerte, ou em potência latente, em potencial. Não são potências. São 500 milhões de bebês, ainda bem que estão dormindo, né? Estão latentes, porque você imagina se acorda todo mundo, né? Confusão que não dá. Então o que acontece? De repente eles estão lá, dormindo, tranquilinhos, felizes. Daí chega o movimento. Ei, cara, vamos movimentar. Quer dizer, o mundo está acabando, está pegando fogo, vai todo mundo morrer. Corre, salve-se quem puder. De repente está todo mundo tranquilinho, feliz, calminho, adormecido. É uma sopa de nutrientes, está todo mundo na boa, tipo, tô suave. De repente tem que sair correndo para sobreviver. Aí tá todo mundo morrendo do seu lado e você pensando, eu seria o próximo e tentando sobreviver. De 400 milhões, de 400 a 500 milhões aproximadamente, só um normalmente sobrevive. Então é praticamente um genocídio. É morte absoluta. Imagina um avião que cai. 280 pessoas morrem, só uma sobrevive. Ah, foi um milagre. Então quer dizer que foi 290 erro e um milagre. Não, isso aí não. Não. A questão é a seguinte, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a experiência do nascimento praticamente é a sobrevivência de um genocídio. Verdade, cara. Nunca pensei nisso.
Pois é, Nossa. vai pensando. Então, o que acontece com esse ser? Qual é a intuição que esse ser leva consigo? Nossa, ufa! Tipo, ufa, mano, eu tô aqui, consegui, Nossa! caraca. Ai, finalmente! Ah, que maravilha! Aí consegui. É tipo assim, a Terra tá explodindo. Salve-se quem puder, sai aquele monte de nave. O super-homem é esse arquétipo. O planeta todo explodiu, só um conseguiu lá. Foi lá, que nem aquelas navezinhas saindo do planeta do super-homem quando estava explodindo, são como os espermazinhos, né, fugindo. Aí um encontrou lá um planetinha que é compatível. É o que o espermatozoide faz, encontra um planetinha, um óvulo compatível com a sobrevivência dela. Ah, sobrevivi. We are the champions. Então, aquele cidadãozinho ali, aquele ser humaninho ali, se sente, poxa, eu tô seguro agora, tá, já dá pra entrar em coma de novo. Ela Me dá uma pausazinha, por favor, tem alguém lá fora. é o Gabriel.